Gente, bom dia a todas, a todos, a todes, né? Encontro aqui de Bom sábado, dia. manhã, bom dia. O pessoal está chegando, bem-vindos e bem-vindas. Né, estamos indo para o nosso sexto encontro, né? Na verdade, de vocês, né? Sexta aula de vocês, nosso quinto encontro aqui do curso. Estamos aqui com as turmas T3, que eu sou a mediadora, e com a turma T4, que está aqui com a Maria, que é a mediadora da T4, vou dar um tchauzinho aqui para a gente. Né, estamos aqui hoje com o Daniel, que já falou com vocês, né, nosso suporte técnico, super importante, e estamos com o Leonardo, né, o Leonardo Tanu, que vai estar aqui com a gente, vai palestrar, e a gente vai ter uma manhã, com certeza, muito rica, com muitos conhecimentos, com muita troca, né, Léo? Daqui a pouco eu apresento ele melhor para vocês, né, a gente fazer um acolhimento um pouquinho antes, para ir chegando, né, até comentei com o meu grupo ontem, o pessoal pode vir de pantufa, de pijaminha, né, só tirar a remelinha do olho, e já dá para abrir as câmeras para participar aqui da reunião, né, no sabadão, tá? Mas vai ser um sábado muito rico. Para a gente começar, né, e trazer um pouquinho da importância desse projeto, do curso de vocês, do plantio das mini-florestas, né, vocês já estão com as mudinhas lá, algumas pessoas já estão plantando, a gente vai passar um vídeo de acolhimento, e para reforçar um pouquinho, né, a importância e a beleza desse trabalho, tá? É o vídeo da Formigas de Baúba, um mini documentário. Vamos lá? Imagina, né, uma criança que cresce sem ter contato com a natureza, como que ela vai cuidar, vai despertar esse olhar do cuidado com o planeta, né, com a natureza futuramente? É super importante que a gente, como humanidade, consiga atuar para ter uma relação mais harmônica com o planeta, né, ou com a natureza. E grande parte da solução, né, essa grande tecnologia que pode solucionar isso já existe, que é o plantio de árvores, de florestas, né? A gente já está vivendo as consequências do aquecimento global, né, das mudanças climáticas, né, muito frio, muito quente, não é só um aquecimento, né, isso é concreto, é real, é atual, né. A gente sente bastante já. Aqui na aldeia do Calipetu, por exemplo, esse ano, a geada que teve foi algo que matou quase tudo nosso, de batata, mandioca, até árvores frutíferas morreram. E aí depois quando esquenta, também esquenta demais. E aí quando chove, também chove demais, está tudo muito desequilibrado mesmo. O não indígena está estragando muito, está machucando muito a terra, a natureza. A ideia é que a gente tenha processos que tenham menor impacto, para que a gente tenha o suporte de água que a gente precisa, para que a gente não tenha o aumento da temperatura, e isso não pensando somente no aspecto humano, né? Pensando no aspecto de manutenção de um planeta e de todas as possibilidades que estão sendo perdidas por essas alterações. Um segredo sobre o aprendizado de idiomas é que você não precisa gastar mais de R$2.000 em... A questão ambiental ela é transversal, então ela tem que passar por todas as escolhas que a humanidade vai fazer daqui para frente, não adianta. Então nós da Formigas enxergamos essa necessidade, né, de promover essa educação ambiental crítica, participativa, envolvendo toda a comunidade escolar, visando essa regeneração dos ecossistemas. Dá para plantar uma floresta na escola? Não. Acho que não. Não. Os bichos e os humanos precisam viver cada um no seu espaço. Eu nunca quero onde muitos animais estejam ou onde tem envolva muita água, que eu não gosto muito de me molhar. Então, acho que um primeiro caminho é a gente romper com essa dicotomia, né? De que cidade e ambiente natural não convivem. Se a gente busca pelo desenvolvimento sustentável, esse é o primeiro rompimento que a gente precisa ter. Ensinar as crianças a não ter medo, a aprender que tem que respeitar e que tem que amar e tem que ter honestidade também com a natureza, né? No sentido de que não pode se colocar como superior.
diante de algo tão equilibrado e que não é ofensivo para a gente, na verdade, seria bom. E eu penso que a escola, tem um papel fundamental em trazer para o aluno esse conhecimento e descobertas, porque eles estão sempre em sala de aula. Então, paredes fechadas, e aí você leva o conhecimento dos livros. Chega nos alunos, mas um conhecimento, uma sala de aula em céu aberto é muito mais significativo, né? Você está com a mão na massa, o aprendizado ele é muito mais rápido, ele é muito mais eficiente. A ideia é que, a partir desse convívio com essas mini florestas dentro da escola, né, elas comecem a retornar, a se sentir parte desse ambiente, se sentir parte da natureza. E sim, se sensibilizem para atuar. Alguns diretamente, atuando com reflorestamento, com regeneração de ecossistemas, como consumidor ser sensível àquilo, como atuar na política de maneira muito indireta, entender que aquele é um problema real e que qualquer área que elas resolvam atuar, que elas têm que ter sim um enfrentamento a essas questões que são super relevantes para essas gerações que estão chegando. E eles sabem que eles são seres de transformação. Mais do que isso, acho que eles se sentiram capazes de produzir, de fazer, de levar esse conhecimento. Fantástico! Eles vão reconhecer aquele espaço como um espaço deles. E esse é um primeiro espaço. Quando eu reconheço que um espaço pode ser meu, eu reconheço que a cidade pode ser minha, eu reconheço que o país pode ser meu, e eu começo a cuidar e tomar as decisões pautadas nessa experiência. Foi a primeira vez que eu plantei uma árvore, estou muito feliz, estou muito orgulhoso. Assim, as sensações que eu tenho nesse lugar são maravilhosas, com o vento batendo, podendo brincar, correr, mexer com a terra. Descobrir que as plantas e a cidade também podem ficar junto, vai melhorar a saúde dos humanos, ter mais, o ar ser mais fresco e as pessoas não ficam precisando mais gastar energia à toa, usando ventilador. E eu tô me sentindo um pouco inspirada agora a plantar mais. E agora nós observamos esses alunos que estão envolvidos no projeto, que eles param para olhar e agora eles não arrancam mais as flores, eles não pisam onde eles não devem, eles olham com muito mais carinho para o céu Campo Limpo. Isso é fantástico, isso é lindo. Então dá uma satisfação de ver que tem mais gente acreditando nisso, que a gente não está sozinho, porque às vezes a gente fica ali achando que é Dom Quixote contra o moinho, né? E quando a gente sente que existe uma rede toda e que as pessoas estão predispostas a ouvir, a trocar, então dá uma satisfação de sentir que tem mais gente querendo engrossar esse caldo, assim, um pouco isso. Aí só que é um trabalho de formiguinha mesmo. E aí eu diria que todo mundo de forma conjunta, né? Porque não adianta só o Projeto Formiga fazer isso, ou não adianta só a família fazer isso, não adianta só a escola fazer isso, não adianta só a política pensar isso, né? Seria uma situação de todo mundo mesmo, né? Num reconhecimento real de que a gente precisa preservar a natureza para a gente continuar existindo. Elas certamente são uma das últimas gerações que vão ter a oportunidade de regenerar o planeta. Então, é muito importante que, além de conscientizar, sensibilizar, a gente dê as ferramentas para eles atuarem. E é isso que a gente está fazendo, né? Eles são os protagonistas desse processo de restauração ecológica para que possam atuar e agir não só dentro da escola, mas fora da escola, né? Formando uma nova geração de reflorestadores e reflorestadoras. Bom, gente, acho que o vídeo é bem, traz elementos bem interessantes, né? Depois, quando tomar a palavra, quiser comentar, fica à vontade. Né, só queria comentar isso, né? Acho que ele traz um resumo, né, do que a gente está fazendo, sobre a importância do estudo,
né, e como a gente vê a transformação, né, que faz essa busca, transformar o espaço e transformar as pessoas, né, isso é a grande busca da educação ambiental crítica, transformadora, né, transformação no geral, né, se a gente vê as carinhas e as falas no início, depois as carinhas mais felizes, né, com uma outra fala totalmente diferenciada, totalmente transformada, né, a partir desse contato com a natureza, desse contato com a floresta, né, e com toda a importância que está por trás disso, que o Léo vai comentar muito hoje ainda sobre toda essa importância. E aqui eu vou trazer só mais alguns slides para vocês, para a gente falar que, além de tudo isso, a gente tem outros benefícios, né, que a gente foi percebendo por meio de estudos sobre a importância, né, dessa relação da gente com a natureza, desse contato com a árvore, mesmo morando nas cidades, né, essa é uma importância fundamental disso, né, até relembrando nossos primeiros encontros, que nós todos concordamos, nós todas e todos, que somos natureza, né, a gente é parte disso, e esse contato é fundamental para o nosso desenvolvimento, né. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui 2 slidezinhos, só abrir aqui, só um minutinho, gente. Opa, tá fora do... Estão visualizando? Vou arrumar aqui. Sim. Está carregando. Às vezes demora um pouquinho mais aí, né? Agora sim. Tá. Então, vocês só relembrando, né? A gente vai falar muito hoje sobre essa questão. A gente viu um pouquinho no vídeo. Mini floresta e suas relações com a disponibilidade de água e com a emergência climática, né? Esse fator aí o Léo vai falar bastante com a gente. E só falando, como eu tinha comentado, sobre os benefícios, né, da natureza no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Lembrando que isso é resultado de um estudo, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Instituto Alana, né, que trabalha com as crianças e natureza já há um bom tempo, né. Então, foi um grupo de trabalho que chegou a algumas conclusões, um pouco do que a gente conversou também, né, falando do desemparedamento, né, falando do déficit de natureza, e além de tudo isso, a gente pode ver que muitas pesquisas que surgiram nos últimos anos, mostrando que o convívio com a natureza na infância e na adolescência, então a gente está falando das crianças, né, do pessoal do ensino fundamental 2 também, do ensino médio também, melhora o controle de doenças crônicas, como diabetes, asma, obesidade, entre outras, então é um benefício para a nossa saúde, diminui o risco de dependência ao álcool e a outras drogas, muito importante também, favorece o desenvolvimento neuropsicomotor e reduz os problemas de comportamento, além de proporcionar bem-estar mental, equilibrar os níveis de vitamina D e diminuir o número de visitas ao médico. Né? Lembrando essa questão do reduzir os problemas de comportamento, entra um pouquinho até no depoimento, né, de uma das pessoas da escola, falando da mudança da relação das crianças, inclusive com o espaço escolar, né? Um olhar mais carinhoso, né, um comprometimento maior com o próprio espaço escolar. Enfim, um pouquinho mais. O contato com a natureza ajuda também a fomentar a criatividade, a iniciativa, a autoconfiança, a capacidade de escolha, de tomar decisões e resolver problemas, o que, por sua vez, contribui para o desenvolvimento de múltiplas linguagens e a melhora da coordenação psicomotora. Então, são muitas contribuições. E tudo isso sem falar nos benefícios mais ligados ao campo da ética e da sensibilidade, como encantamento, empatia, humildade e senso de pertencimento. Né, são questões fundamentais, né? Acho que a empatia, que a gente fala na questão do cuidado, olhar para o outro ser humano, outras espécies, sejam vegetais, sejam animais, é muito importante, né? E a gente percebe nas falas lá, a partir do vídeo, que houve essa mudança, né? Que no início as crianças quebravam as plantas, pisavam, né, tinham uma relação de distanciamento com outras espécies, achando que outros animais teriam que estar em outro lugar, e elas vão mudando isso no decorrer do processo. Isso é um desenvolvimento humano muito importante, né? Se a gente não tivesse a empatia, a gente não transforma a sociedade, né? Então, só fechando, o trabalho do Grupo de Trabalho em Saúde e Natureza da Sociedade de Pediatria Instituto Alana. Então, é bom a gente ter sempre isso em mente, né? E são materiais que, eventualmente, vocês podem até utilizar para ajudar a sensibilizar, né, o pessoal da equipe gestora das escolas, né, também pode ajudar a trazer esses elementos para sensibilizar familiares dos estudantes, né, que a gente tem comentado algumas vezes, que às vezes reclama um pouquinho da criança ficar na natureza, ficar suja, enfim, toda aquela questão, né, tanto da gestão quanto dos pais, acho que são questões que dá para utilizar. Mas, para eu passar a palavra logo para o Léo, só vou pegar minha colinha aqui para falar um pouquinho do Leonardo Tanu, que vai comentar bem
mais com a gente sobre a importância agora das florestas, né, para o ambiente e tudo mais, que é engenheiro ambiental, pós-graduado em design de assentamentos sustentáveis, tem especializações e formações complementares também como permacultor, jardineiro, paisagista, né, formado pela Escola Municipal de Jardinagem, aqui da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e também é designer para sustentabilidade, formado pela Gaia Education, né, Global Eco Village, desde 2008. Né? Então, sem mais delongas, né, vou passar a palavra aqui para o Leonardo, e, gente, como o Daniel falou, acho que, né, fiquem à vontade para fazer as perguntas, levantar a mão, e acho que assim que o Léo sentir a vontade, você pode passar a palavra, e se precisar da nossa ajuda, eu e a Maria estamos aqui também para ajudar e mediar, tá bom? Claro, obrigado, Kida, obrigado, Maria, Daniel, todo mundo aí que está presente, né? Sabadão, aqui pelo menos onde eu tô tá sol, e vocês estarem aí querendo participar desse encontro e participar da formação como um todo, na verdade, já é um grande movimento em prol da gente mudar a natureza. Eu acredito que todos os 47 pessoas que estão aqui porque têm o interesse em fazer alguma diferença, em trazer algo novo, em querer salvar de alguma maneira, como as formiguinhas, e daí que vem o nome já deles também, né? Muitas formiguinhas fazem um formigueiro, fazem uma transformação. Então, cada um aqui é uma parte desse processo. E a gente vê também no vídeo e das nossas experiências com esses trabalhos ambientais e de sustentabilidade com crianças e jovens, o quanto é importante realmente para eles esse contato. Eu acredito que todo mundo que está aqui tenha isso dentro de si, não de que as crianças são o futuro, de que as crianças são a transformação do planeta, e sem a natureza a gente não tem como sobreviver, né? Eu estou vendo várias pessoas aqui, a Sirlene, a Cíntia, a Daniela, a Fabiana, a Jaqueline, Michele, eu acho que todo mundo que está aqui, o Rodrigo, tem isso dentro de si. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a natureza, a floresta e a água estão relacionadas, para tentar fazer algo mais sustentável, mais ecológico, para ter menos trabalho também. A gente sabe hoje quão difícil é para as pessoas terem tempo e disponibilidade. Eu queria ter uma plantinha em casa, mas não tenho tempo. Então, existem maneiras hoje da gente conseguir fazer isso e poder apoiar no sentido de você ter uma erva fresca em casa, ter uma planta medicinal no quintal da escola, poder ter uma árvore frutífera e colher uma fruta do pé da planta ali, tendo esse apoio e a somatória da água, do sol, dos nutrientes e da planta. Então, a gente sabe que a gente precisa disso tudo para a natureza sobreviver e para o nosso corpo também, né? Porque também nós precisamos também de nutrientes, também nós precisamos de água, a gente sabe um pouco disso, e é um pouco disso que eu vou falar e mostrar também técnicas, não só ficar falando que o mundo é lindo, mas mostrar alternativas práticas, reais, de como a gente pode fazer isso de uma maneira simples, fácil, e que vá ter algum retorno, algum resultado para as mini florestas que vocês vão plantar aí. Tudo bem? Então, eu vou pedir para o nosso colega aí, o Daniel, começar o slide. E o vídeo da Formigas já foi tão bom, Daniel, que eu nem vou pedir para você passar aquele primeiro vídeo do jovem, tá? Tudo bem. Carregando então, aqui para mim já foi. Vocês estão vendo aí, pessoal? Elisângela, Eloá, Érica? Sim. Que bom, aí. Então, basicamente, o objetivo do encontro de hoje é falar um pouco disso, né? O que é a floresta, o que é a água e como que isso atua em benefício do outro. A gente vai falar um pouco também sobre essa parte pedagógica, mas eu não vou me estender muito nisso, que vai falar um pouco sobre o cuidado que a gente precisa ter, né, com a educação ambiental como um tema transversal na disciplina. A gente sabe que é difícil fazer isso, né, que é difícil pegar uma aula de matemática e criar algo novo para fazer uma aula onde você vai fazer um conteúdo na horta, qualquer coisa assim, mas é possível fazer. A gente vai falar também sobre como o enfrentamento das áreas das florestas com as mudanças climáticas, o que isso impacta e como que a gente pode ajudar a melhorar essa situação que a gente vem vivendo.
E também a gente vai fazer algumas discussões, algumas atividades aqui em grupo, mais do meio para o fim. Então, acho que esse slide mostra muito um pouco sobre o pensamento sistêmico, né? Como a teia da vida está conectada. Essa é uma atividade que a gente faz com os jovens, onde cada um escolhe ser um bicho da natureza, ou uma pedra, uma árvore, um animal, qualquer coisa. E na hora que as pessoas ou puxam a sua teia, a sua corda, ou soltam, você vê todo mundo que está conectado. Então, fala, se o macaco morrer, o que acontece? Aí o macaco puxa a corda, ou solta a corda. Todo mundo que está ligado com o macaco, porque o macaco come banana, o macaco sobe na árvore, o macaco bebe água, todo mundo sente o quanto que os outros setores, os outros elementos são impactados com a falta do macaco na natureza. E aí a gente pode fazer várias atividades em cima disso. É bem interessante, eu não sei quem já fez isso, né? Uma outra informação é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa história de que sempre vai ter água, nunca vai faltar porque eu abro a torneira e sai, é mais ou menos isso, porque o que acontece é que a água está ficando suja, né? Tem muita água, o Brasil é um dos países que mais tem água do mundo todo, tirando lá o Polo Norte, que é tudo gelo e tal, mas que também é água. Mas o que acontece é que a gente está poluindo, a gente recebe água limpa na nossa casa, bebe, usa, toma banho, cozinha e tudo mais, lava roupa, e depois joga essa água suja, e alguém que se vire com isso, né? Mas não tem como fazer isso, porque a água é uma só. A água está sempre rodando no nosso planeta, e a gente vai mostrar um pouco isso, vai discorrer um pouco sobre isso, para poder entender como que a gente vai ajudar a água e a mini floresta a ter mais qualidade, a ter mais vida, a ter mais oportunidades também de ser o que ela é. Esse slide mostra um pouco o que esse senhorzinho aí, que já faleceu, criou, o que ele chama de teoria de Gaia, que ele fala que o planeta tá com febre, né? Esse é o termo que ele fala. E que mostra também como que a gente também está conectado com o planeta, né? A gente tem as nossas veias do nosso corpo, que se assemelham muito com as raízes de uma árvore, que se assemelham muito com os meandros do rio, que se assemelham muito com o raio. Então, nós também somos a natureza, né? Tem gente que fala que... Tem gente que fala que a gente não é natureza, né? Que a natureza é a natureza e o homem é o homem. Mas a gente também faz parte da natureza. E se a gente não está bem, a natureza não vai estar bem. Se a natureza não está bem, a gente não vai estar bem. Então, para eu introduzir e começar um pouco mais, eu não vou ficar falando aqui 2 horas, eu vou perguntar para vocês também. Então, a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês, e vocês podem abrir o microfone ou usar o chat aí, é responder essa pergunta. Quais são as funções que uma floresta cumpre? Quais são as funções que cumpre uma floresta? Quem quer falar, comentar, levanta a mãozinha, bater uma bola rápida aí. A Cleia, Sirlene, Mariana, Rodrigo, quem quer falar? O que vocês acham que a floresta cumpre de função? Eu vou dar uma dica. Comida. A floresta pode fornecer comida? Pode. Quem sabe mais uma? Também oxigênio, né, pra gente, despoluir o ar, né, fazer a transformação pra gente. Boa, Comida, Michele. Sombra, muitas coisas. Sombra, muitas coisas. Quem mais sabe falar mais umas 2, pelo menos? Eu queria ouvir pelo menos 3 ou 5. Fornece umidade, eu não sei se todas como a Amazônia, que faz os rios aéreos. Boa. Quem mais quer falar? Protegem as nascentes dos rios. Boa. O Rodrigo levantou a mão. Equilíbrio do clima, né? Equilibra o clima. Boa. Tá bom já, tá bom. Para esse momento já foi ótimo. Tudo que vocês falam serve de elemento para eu continuar dando a aula. Então, equilibrar o clima é impressionante, porque você já deve ter ouvido falar isso, né, dessas ilhas de calor, ou, por exemplo, numa área, quando você está numa rua
e você vai vai cortar caminho por uma praça ou entra num parque para sair do outro lado lá e entra numa área vegetada de floresta, ou nem só que só de ter grama já muda, né? Você sente a mudança daquele clima, daquele calor, daquele reflexo, daquele quente que vem do asfalto. Então, sim, tudo isso está valendo. Aí agora vamos para uma segunda parte da pergunta, que tem a ver mais com o tema da aula, que é com a água. Então, que função cumpre a água na nossa vida? Podem continuar falando aí. Há uma função primordial, né? Sem ela não dá para viver. Sem ela não dá para viver, né, Fernanda? Boa. Quem mais? Não esquece de abrir o microfone para falar, tá, pessoal? Resfriar a terra, né? Trazer o equilíbrio na temperatura. Boa, Michele. Vamos falando aí que eu não quero fazer chamada aqui, hein? Igual na escola, pessoal. Contribui para a preservação da natureza, porque ela rega a terra, né? Ela rega a terra. Boa, Nali. É essencial na produção dos alimentos. Na produção dos alimentos, perfeito. Na preservação da biodiversidade. Boa. Rogério, quer falar? Isso, não, eu ia dizer justamente sobre a biodiversidade, né? Atrair e criar abrigo e aumentar a biodiversidade local. Perfeito. E isso vocês estão falando coisas boas que não estão falando só para a gente, né? Porque às vezes o pessoal só fala, a água é para eu beber, e acabou. Água é para eu tomar banho. É também, mas ela também traz várias funções ecológicas, né? Que é o termo que se dá para isso. E a última parte agora... Gera energia, né? Gera energia também. O Brasil é uma potência mundial em gerar energia por meio da água, né? E agora, a última parte das 3 perguntas é essa terceira pergunta. Então, qual a função que a água cumpre na floresta? O que a água ajuda na floresta? Quem quer falar? Quem está com o microfone aberto aí? Michele. Ajuda a criar a floresta, né? Sem a água, acho que não cresce a floresta, né? Boa. A manter a cadeia alimentar, né? Porque é a água que faz todo o processo, né? Todos os animais necessitam, né? Boa. A vida na floresta, né? Boa. Ó, esse grupo tá bom demais, hein? Quem mais? Alguém está sentindo vontade de falar mais uma vez? Algum pouco? Eu vou falar aqui, os solos também, ela ajuda a decompor a matéria orgânica que tem no solo. Muito bem. Muito bom, pessoal. É mais ou menos isso daí. Muito bem. Isso daqui vai ser o input, vai ser o início da nossa jornada aí. Aqui vai mostrar um pouco essa diferença que eu falei do calor, né? Porque aqui mostra uma foto, na verdade já é uma tecnologia que vocês já devem ter ouvido falar, do telhado verde. Então essa foto aí mostra meio que é uma foto normal do lado esquerdo e uma foto de infravermelho, assim, com uma câmera super especial lá, que filma o calor que está batendo, nesse caso, no telhado. Dá para ver que é uma casa que um pedaço dela tem um telhado verde, e o outro pedaço é concreto, é laje, né, que chama. E aí, olha a intensidade da cor da foto que fica quando ele usa a foto no infravermelho. Então, onde tem telhado verde, tá fresquinho. A intensidade da foto tá mais escurinha ali e tal, ou seja, tá menos calor. Já do lado que é laje, o negócio tá gritando, né? Vocês conseguem perceber isso daí? Então, olha o calor que tá fazendo no telhado dessa casa, que consequentemente vai estar calor lá dentro da casa, que consequentemente eles vão precisar de um ventilador ou de um ar-condicionado para manter a qualidade de alguém poder viver lá dentro, ou trabalhar lá dentro, não sei se isso é uma casa ou um escritório. Então, só de ter árvore no entorno dos lugares, ou nesse caso como um telhado verde, que é tipo um jardim, você já muda completamente o efeito daquele lugar. Até na condição de poder estar lá dentro o dia inteiro, porque uma hora você vai começar a ficar irritado, vai começar a ficar nervoso, porque você não aguenta aquele calor, e o ar-condicionado não está funcionando, e o ventilador quebrou.
e daí você já nem consegue trabalhar direito, e daí você já responde nervoso para o seu colega, porque está um calor demais lá dentro. Então, a condição do entorno, do nosso ambiente, molda também a gente. E nesse caso, quanto mais verde a gente puder ter, e o que eles falam lá no vídeo do Formigas de Embaúba aqui, não dá para ter cidade com natureza, isso já caiu por água abaixo. Grandes cidades e grandes centros urbanos do mundo inteiro, por exemplo, como a França, algumas cidades da Espanha e países mais evoluídos do que o nosso, tipo como a Suíça e Suécia, eles já estão fazendo o quê? Voltando a criar grandes parques, tirando os carros do centro das cidades, plantando um monte para fazer o retorno dessa área verde dentro dos grandes centros urbanos, porque eles já perceberam que não adianta mais só ter cidade, prédio, asfalto e carro, não vai resolver isso mais o problema. Então eles têm que voltar a trazer a natureza para a cidade. E aqui tem um slide que é, mais uma vez, para vocês me ajudarem a lembrar como que funciona esse ciclo da água na natureza, né? Eu sei que é meio clichê isso, todo mundo deve ter falado já isso, se tiver professor aí de ciências ou geografia e tal, deve saber de cor também, mas eu queria que vocês pudessem ir falando como que o ciclo da água funciona. Evaporou, e daí, sei lá o quê, alguém vai me falando aí, o outro vai continuando, só para a gente relembrar isso, porque é básico, mas é importante. Quem pode me ajudar? A Paula, a Priscila, a Kida e a Maria não vale, Jaqueline. Ninguém lembra mais, aí, ó, viu? É tão básico que ninguém lembra. Eu vou dar uma dica. Ó, Paula, vai lá, Paula. Evaporação, né? Condensação. Eu queria fazer até um parênteses, que esses dias eu passei por uma experiência com as crianças, e a gente plantou umas sementinhas numa sementeira, e eu coloquei numa caixa de plástico, né? E falei que a gente ia fazer uma estufa ali. E deu para a gente perceber o ciclo da água ali dentro daquela caixa. Eu falei assim, sabe o efeito estufa? É mais ou menos assim, a gente começou a conversar sobre a questão de que ficamos em greve 15, 20 dias, e quando a gente voltou, as nossas plantinhas não tinham morrido, por quê? Porque a água que estava ali presa, ela conseguiu subir e chover ali nas plantinhas. Então, foi assim, uma questão bem prática, né, para as crianças perceberem. E daí, quando a gente fala de condensação, de evaporação, fica mais fácil visualizar, porque elas estão vivenciando aquilo, né? Era mais isso que eu queria falar. Muito bom. Tem uma outra técnica, um outro exercício legal de fazer com crianças, que é o terrário, né? Que é mais ou menos isso que você falou. Ao invés de fazer uma sementeira, você já faz isso num pote de palmito, daqueles grandões, e põe as plantinhas, põe a terra lá de baixo, molha um pouco e vai crescendo. Também fizemos um terrário ano passado. E foi bem interessante que as crianças comentaram lá na aula de ciência, que eu estou com um projetinho de educação ambiental, né? E na aula de ciências eles comentaram, nossa, eu vi isso na aula da professora Paula, então achei que foi bem bacana. Que legal. A Andréia quer falar. Abre o microfone, Andréia. Perdão, gente, eu estava indo no lugar errado. O terraço eu também já fiz, tá? É muito legal o terraço. É uma experiência muito rica, as crianças adoram, ama mesmo. Muito legal. Mas então quem vai me explicar o ciclo da água? Eu quero saber do ciclo da água. Vamos lá. Vou fazer chamada aqui, hein? Tatiana Paulino, Viviane do Nascimento. Quem vai falar? Todo mundo já sabe? Vou pular? Eu vou lembrar, então. O ciclo da água pode começar de qualquer lugar. Por quê? Porque o nome já diz, é um ciclo, né? Então, vamos começar pela nuvem. Quando a nuvem está formada lá em cima, o que acontece? O calor do sol vai evaporando mais água e forma as nuvens. Os ventos vão empurrando, vão mexendo elas para lá e para cá, até o quê? Até ficar pesado demais
e chover. Quando chove, cai em vários lugares. Pode cair na montanha, já pode cair em cima de um rio, pode cair na floresta, pode cair na cidade. Mas, basicamente, o que vai acontecer? Ela vai cair, parte dela vai infiltrar no solo, e essa água que infiltrar no solo vai tanto nutrir a natureza, a floresta e tudo mais, mas também vai ajudar a formar os lençóis freáticos, que é tipo um rio que passa subterrâneo debaixo da terra. E quando esse lençol freático chega numa parte mais baixa, ou a montanha desce, e esse lençol que acaba aflorando, e aí forma as nascentes, forma os olhos d'água, forma as minas d'água, vários nomes mais ou menos para a mesma coisa. E a parte que não caiu e infiltrou, tem parte que vai escorrer por cima da terra mesmo, ou por cima do asfalto. E vai chegar e vai cair até um lago, vai cair até um rio, e vai continuar descendo, porque a gravidade faz a água sempre ir descendo, até ela chegar e encontrar de novo o oceano, onde ela vai evaporar de novo e fazer esse ciclo todo acontecer infinitamente, né? Nesse processo de evaporar e chover e tudo mais, ela se limpa, não? A água se purifica, ela tem essa capacidade de se purificar. O que acaba acontecendo é que a gente não acaba aproveitando a água do oceano. Tem até gente que usa, né? Que chama dessalinização. Você tira o sal da água do mar para poder beber e aproveitar essa água. Por exemplo, em Fernando de Noronha, lá no Nordeste do Brasil, tem um tratamento que é uma dessalinização. Eles pegam a água do mar, tiram o sal da água para poder usar como água dentro da ilha. Outra forma de fazer isso é já pegar a água direto da chuva, né? Captar a água da chuva é uma maneira de poder aproveitar essa água também. Porque a gente vai para a cidade, pega a água boa, faz cocô, xixi na água, joga a água fora e depois reclama que está faltando água. Mas aí, o que eu queria mostrar para vocês, né? A gente reclama que faltou água. Lá em 2014, quando teve a crise hídrica, faltou muita água. Essa é uma foto lá do reservatório do Jaguari, perto ali da região de Atibaia, perto ali de Iporanga não, agora me fugiu o nome, mas é ali na região de Atibaia, Bragança Paulista e tudo mais. Na crise hídrica, né? Mas no mesmo ano, na mesma época, em São Paulo, essa é uma rua ali na Vila Madalena, sem chuva, quando chovia, ficava assim. Então, olha que engraçado, né? Em plena crise hídrica, a gente tendo problema de alagamento e enchente quando chovia. Né? Na mesma época, na mesma região, muita gente sofreu com água, mas quando chove, acontecia isso. Quer falar, Eloá? Uma coisa muito triste que eu vejo quando eu olho essa cena são os nossos rios que estão todos canalizados em sua grande maioria, né? Que São Paulo, ela foi construída em cima de rios, né? E aí as enchentes, ela está muito ligada a isso, né? Ao fato dos seres humanos ter canalizado os rios todos, sendo que a gente podia conviver com eles, né? Margear eles, né? Cuidar das suas nascentes e deixar o rio correr por onde ele tem que correr naturalmente. E não foi isso que a gente fez, né? Nós desrespeitamos eles. E aí, essa é a consequência também, né? Exatamente. Então, quando a gente... Pode falar. Pode falar, pessoal. Oi, eu queria fazer uma perguntinha aqui. Você está falando aí do ciclo da água, que chove. Agora é assim, tira o celular, tira o fone, desliga o celular. Oi, estão me ouvindo? Pode falar, Rodrigo. Não, depois a Daniela fala. É que eu fiquei com uma dúvida aqui, assim, quando a água da chuva, no ciclo da água, a água penetra, cai, precipita, penetra na terra, mas nas partes altas, em geral, costumam ter as nascentes, né? Eu queria entender, se você conseguir explicar, como que essa água consegue nascer, brotar em lugares altos, assim? Isso é bem diferente mesmo, né? Eu também já vi isso, tive a oportunidade de ir para a Serra da Canastra, lá onde tem a nascente do Rio São Francisco, e você já está lá no alto,
e a água está saindo lá do alto. Na Chapada Diamantina também tem isso, em outros lugares do Brasil também tem isso. É difícil, cara. Eu para falar a verdade, eu também não consigo entender como que a água brota lá no alto, sendo que ela teria que infiltrar para baixar e sair na parte baixa. Eu acho que realmente deve ter algum acúmulo de água lá, algum efeito de esponja ou alguma rocha muito pouco penetrável que acaba acumulando aquela água nas partes mais altas mesmo e fazendo ela descer para baixo, porque a natureza sempre vai querer fazer com que a água desça, não? Então, a única forma que eu vejo é que tem alguma coisa que segura ela lá e não deixa ela já ir infiltrando pelo morro. Às vezes até o tipo de formação rochosa, mas para mim também é um mistério isso, é um mistério da natureza. E junto com a vegetação também, que segura isso daí, né? Tá Exato. ok. Mas a gente pode explorar mais isso. A Daniela ia falar, eu não sei se ela confundiu com o microfone aqui. Quer falar, Daniela? Eu não posso abrir seu microfone, só você. Daniela? Tudo bem? Eu acho que foi só o áudio que vazou. Qualquer Foi coisa, só, né? aperta o botãozinho para levantar a mão, tá, Daniela? Se você... Perfeito. Então, essa é a diferença entre o ambiente. Esse aqui é um exercício também que a gente faz com crianças, eu separei de propósito para mostrar para vocês. A gente corta aqueles galões d'água e num a gente põe cimento, no outro a gente planta grama ou trigo, no caso, no outro a gente deixa só com terra e no outro a gente cobre com palha, nesse caso é fibra de coco. E aí a gente joga água e deixa sair pelas tampinhas dos garrafões e vê o que acontece, né? Então, na cidade, que é o exemplo do asfalto, aí do cimento, você joga meio litro d'água lá, cai meio litro d'água pela boca do garrafão. Se você joga meio litro de água no garrafão que está plantado, quase não sai água, sai só um pouquinho assim de água pelo seu coletor ali da boca da garrafa. No de terra, sai quase meio litro e com uma terra bem suja. E no que está coberto com folha seca, matéria orgânica, que seria a semelhança da natureza, sai menos do que meio litro, sai tipo metade e sai limpo também. Então essa é a diferença para a gente fazer um exercício e tentar entender como que se a gente mantém o ambiente natural, a gente cria esse efeito de esponja, então a gente segura mais água, a gente retém essa umidade, retém a fertilidade, e naturalmente favorece o desenvolvimento das plantas. E isso a gente vai chegar na apresentação para começar a entender como que a gente vai fazer isso com a floresta, né? E com a nossa mini floresta. E como que a gente pode fazer isso em qualquer lugar, nas casas e em outros espaços também, tá? Para isso, eu vou pedir para o Daniel mostrar um vídeo para a gente sobre um nome que chama Rios Voadores, que mostra o quanto de água que tem voando na natureza e o quanto que a Amazônia do nosso país ajuda no efeito do clima aqui na nossa região sudeste também. Quer falar, Kida? Oi, Léo. É só antes de passar o vídeo, pode ser? Bem rapidinho? Claro. Por favor, Você eu tenho que mostrou... resgatar aqui. Oi? Isso, Kida, por favor, porque eu tenho que resgatar aqui o vídeo, só um segurinho. Pode falar. Ah, tá. Ai, desculpa, Daniel, eu devia ter levantado antes. É que eu não queria perder a oportunidade que você mostrou aquele experimento, né? Pode ser um experimento. Só comentar com o pessoal que vale muito a pena fazer, é muito bacana. E aí sempre fazer com perguntas, né? Como o próprio Léo colocou aqui. Então, antes de vocês falarem o que vai acontecer, né? Perguntar, né? Propor. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Se eu jogar água aqui, vai acontecer o quê? E aí eles vão fazendo as suas hipóteses, né? E aí, conforme eles vão testando, eles vão verificando se eles acertaram nas hipóteses ou não, e depois para a gente buscar explicações. Por que aqui a água escorre? Por que aqui é pouquinha água quando tem vegetação? Por que isso aconteceu, né? Por que conseguiu penetrar no solo ou não? O que tem de diferente num solo e no outro? E aí tem N questões e N conteúdos aí super importantes para trabalhar, que dá para, a partir desse experimento, né, que a gente fala da iniciação científica também, você consegue transpor para as mini florestas. Eu só queria trazer essa parte bem pedagógica aí para o pessoal, que dá para a gente associar a educação ambiental, com a iniciação científica, com os conteúdos curriculares, né, tudo integrado. É bem bacana essa proposição.
Pode falar, Amanda. Bom dia. Eu gostaria de saber, na verdade é uma dúvida, né, que eu fiquei, porque assim, nós não temos nenhum tipo de preservação, por menor que seja, porque a gente tem várias nascentes, né? Quando você olha assim, tem a nascente no Mogi das Cruzes, tem aquele lado do Parque Ecológico. E uma coisa que eu fiquei bem chamativa, assim, quando eu tive a oportunidade de fazer o curso também, foi de saber por onde que vem o abastecimento da água para nossa casa, porque são, né, determinadas regiões são abastecidas por tais localidades. E aí teve um convite que foi feito, que foi para a gente observar aquela conta da água, né, que vem escrito na conta da água. Eu morava em Itaquera, na Zona Leste, lá era de um jeito, e agora eu estou na Zona Oeste e é um outro lugar. Então foi uma coisa que me despertou a atenção, né? Que são lugares diferentes, mas assim, tem muita coisa para a gente ainda conhecer sobre, né? É só um elo, assim, que me fez pensar sobre as escutas que eu estava tendo aqui agora. Exatamente, muito bom, porque isso que você falou é o exemplo exato, porque sim, de fato, na Zona Oeste e Zona Sul de São Paulo, a água vem de um lugar. E na Zona Norte e Zona Leste, a água vem de outro lugar, vem de outra bacia, vem de um outro manancial de abastecimento, não? Melhor para quem estava na Zona Norte, porque a água vinha da Cantareira, que é um pouco mais limpa. Agora, quem está na Zona Sul tá bebendo água da Guarapiranga e da Billings, que já é toda cheia de cocô. Então, na verdade, falar, eu odeio cocô, odeio, que coisa suja. Então, você já tá bebendo água do cocô que você fez lá na Billings, que foi parar lá na Billings e na Guarapiranga, né? Então, isso o pessoal brinca, né? Fala cocofobia, que você tem medo de falar de cocô, mas todo mundo faz, não tem como escapar. O importante é cuidar desse esgoto que vai sair da nossa casa, né? Assim como tem pessoas responsáveis e conscientes que procuram fazer o tratamento do seu esgoto. Nada mais justo e responsável do que peguei água limpa, sujei com banho, com louça e com cocô, eu vou limpar essa água e devolver ela limpa para a natureza, né? Que mais pessoas possam ter a oportunidade de fazer isso e garantir que você é uma responsabilidade. Você não sujou a louça, não comeu no prato, o que você vai fazer? Vai lavar o prato. Então, eu peguei a água limpa, vou tentar devolver a água limpa. É claro que no ambiente da cidade é um pouco mais difícil, mas dá para fazer também. Pode falar, Maria. Rapidinho, Léo, só lembrei da primeira vez que a gente teve um encontro com a Dirá Guarani, que é uma das lideranças indígenas, viu, turmas, que às vezes participa dos nossos encontros, essa vez foi com o Márcio Bogarim, mas enfim, e eu lembro da Dirá falando assim para a gente, o ser humano é o único animal que faz cocô na água que vai beber, cocô e xixi. Por essa perspectiva, né, são formas de falar que fazem a gente pensar realmente, né, só isso, só... Exato. Implementar, botar pulguinha atrás da orelha. Exato. E eu achei bem... Pode desculpa. falar. Não, eu achei bem interessante isso, porque foi um leque que me fez pensar aqui, e eu estava vendo, né, por pesquisas, eu conheço só uma parte, assim, por visitação mesmo, não por ambientalidade no local. Eu sou da Zona Leste, estou morando na Zona Oeste, mas eu conheço uma parte da Zona Norte, que foi onde eu trabalhei, e um pouco da Zona Sul. E tem um lugar também que eles meio que fazem... É um ponto turístico, né, que eles fazem, então eles utilizam aquele lugar. E aí eu estava vendo que parecia praia, né, que eles usavam, e é perto das represas ali. E aí entrou como um ponto turístico ali no local, você usa a balsa para atravessar, é como se você estivesse indo para a praia, é uma represa grande que eles utilizam, então achei muito interessante. E aí tem o ônibus, né, que ele atravessa, depois ele volta, então ali virou um ponto turístico daquele lugar na Zona Sul. E eu conheci a represa Guarapiranga, conheci a represa Billings, tinha aquela EMEI, né, da Vila Natal, que ela fazia ponte ali do lado com a represa mesmo das águas, e era do lado do parque da EMEI. E aí eu ouvi relatos ali na região que as crianças, elas pulavam na represa, e quando elas iam para o parque, muitas delas ficavam observando ali aquele entorno da natureza. Então, assim, a gente ia enquanto escola
para um ambiente, eles iam para outro. E aí eles começaram a levantar um pouco mais o muro da escola, porque estava ficando um local perigoso, né? Porque eram crianças pequenas, eles pulavam e não voltavam. Só que assim, eles moram ali no lugar, né? Então eles conhecem com mais propriedade. Mas a gente ficava meio que com o coração acelerado também, né? A molecadinha quer contato com a natureza, olha aí a indicação, né? Eles querem mexer com a água, mexer com a natureza, e as escolas, elas têm esse lugar um pouco de ser muito fechado, né? De ser muito escuro, e tem muitas escolas que tem grade por todas as janelas, então ter a oportunidade de criar atividades ao ar livre, de levar as crianças para fora da sala de aula, é uma coisa necessária, porque você acalma, a criança tem muita energia, né? A criança tem muito impulso, ela não aguenta ficar parada, sentada o dia inteiro com a cadeira, sentado com a bunda na cadeira. Eu mesmo era um desses. Minha mãe passava apuros comigo, porque tudo que eu fazia, e depois de muitos anos eu fui perceber que o que eu fazia na aula era para tentar fazer o professor levar a gente para fora da sala de aula. Então eu soltava aqueles cheiro ruim de peido de velha, chamava peido de velha na época, aquele negócio, nem sei se sabem o que é isso. Soltava peido de velha na sala de aula, que era para todo mundo ter que sair da sala. Aí eu colocava hamster na gaveta da mesa da professora, para ela ficar desesperada. A hora que ela abria para pegar o apagador, saía um hamster de lá de dentro. E eu mesmo fazia o problema e já gritava, falava, tem que sair para fora da sala. E fazia todo mundo ficar lá fora uns 5 minutos, até acalmar e voltar. Hoje eu percebo que o que eu fazia não era para atrapalhar a professora, era porque eu queria que a professora levasse a gente para fora da sala, né? Não foi muito bem entendido na época, eu também não entendi muito bem, tomava umas broncas, ela tomava uns cascudos, mas é porque eu queria que o professor levasse a gente para fora da sala. Bom, vamos passar o vídeo agora, e é um vídeo curto, mas vai falar sobre o efeito dos rios voadores no país. Um bom exemplo é o ciclo das chuvas reguladas pela Amazônia. Esse volume de água é tão grande que foi chamado de rios voadores, que descreve a quantidade de água que temos sobre as nossas cabeças. O Atlântico é o lugar inicial do aporte de água de chuva do mundo inteiro, né? Mas poucas pessoas sabem que 1 metro quadrado de floresta tropical evapora mais água que 1 metro quadrado do Oceano Atlântico. E por isso que essa floresta é uma bomba de água fantástica. E ela permite justamente de recircular várias vezes até esse vapor de água chegar na região, por exemplo, do sudeste do país. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm do Atlântico inicialmente, passa pela região amazônica, se beneficia do aporte de água que vem da própria vegetação, através do processo de evapotranspiração das árvores. Ela se junta, faz essa corrente. A corrente de ar úmido é parada pela barreira natural que representa a Cordilheira Andina, que não deixa passar uma boa parte desse ar pelo Peru, por exemplo, força um pouquinho essa corrente pelo sul e vai trazendo justamente esses benefícios enormes para a economia e o bem-estar de todo o país. Então nós acabamos monitorando várias cidades como Londrina, Uberlândia, Chapecó, Cuiabá, Ribeirão Preto e Brasília, finalmente, agora. Nessas cidades principais já fizemos um trabalho com 286 escolas, formação de professores, são mais de 170 professoras, e vamos continuar, vamos chegar a mais de 100 mil crianças que vão receber esse conteúdo, que vão ficar muito mais conscientes, não só o que é um rio voador, mas também que os serviços ambientais dessa região tão longe como a Amazônia vão afetar realmente a qualidade de vida de cada uma dessas cidades. Uma curiosidade interessante é que a quantidade de vapor d'água transportada pelos rios voadores é tão grande que pode ter a mesma ordem de grandeza ou até mais da vazão do rio Amazonas, que é de 200 mil metros cúbicos por segundo. Estudos mostraram que uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera, em um único dia, mais de 300 litros de água em forma de vapor. Isso é mais que o dobro da água que um brasileiro usa diariamente. Na Amazônia, existem bilhões de árvores. Já imaginou quanta água a floresta toda está bombeando a cada 24 horas? Não, para mim, a primeira vez que eu sobrevoei na região amazônica, reparei que essa umidade relativa pulou para 80% de uma vez só,
10, 15, 20 minutos depois voltou para 30 e tinha atravessado o Rio Vador. E aí começam as grandes perguntas, não, mas por que ali tinha e ali não tem? Será que o desmatamento fez uma diferença? Será que a região agora tem menos evaporação local? Nós coletamos um pouco de vapor de água, extrai uma gotinha de água e essa gota que a gente usa para analisar a composição isotópica, esse tipo de uma assinatura, dá uma informação para a gente se essa gotinha ela veio da evaporação do Atlântico diretamente, ou se ela já passou o histórico de evapotranspiração das árvores, da vegetação, ou se por acaso ela vem de uma evaporação totalmente local, nada a ver com a região mais longe daqui. É por isso que a preservação dessa região é primordial para a gente, mesmo longe dali, a presença ou não da cobertura vegetal vai acabando influenciando nossa vida, a nossa qualidade de vida e, obviamente, a economia de todo o país. Pessoal, o que vocês entenderam rapidamente disso, então? E qual a importância de manter a floresta lá na Amazônia, como ele trouxe no vídeo e em qualquer lugar? Alguém quer falar? Alguém gostou? Alguém não gostou do vídeo? Falou, isso aí não serviu de nada para mim. Eu entendi que é uma manutenção dos rios aéreos, né? Que vão levar chuva aí para outros lugares do Brasil e do mundo. Boa. Impressionante a concentração de água, né? Que ele falou que tem numa mini floresta ou numa floresta, tanto que ela produz. Boa. As árvores, a gente não vê, né? Estava comentando com os alunos esses dias, essa semana, elas transpiram vaporzinho de água, evapotranspiração. Então, a floresta amazônica, aquela é muito grande, ela produz muito vapor de água que sobe, forma a nuvem e o vento traz aqui até para São Paulo. Pode chegar até aqui, né? Exato. Muito bom, muito bom. Eu vou avançar agora, e agora nessa segunda parte do encontro, vocês vão ver que o cabeçalho ali vai mudar, vai ficar laranjinha. A gente vai entrar, então, numa parte, legal, a gente está entendendo, então, que a água é importante, mas, então, como fazer isso? Então, uma das primeiras maneiras de fazer isso é pensar que água é vida. Vocês mesmos falaram no começo, não? Então, eu vou deixar essa água escapar por mim? Escorrer e ir embora? Não, eu vou tentar o quê? Segurar essa água. Então, ao invés de você, por exemplo, num caso, de uma montanha, você ter a montanha e deixar essa água escorrer por onde ela quiser e chegar no fundo do vale e formar um rio e ir embora e tudo mais, que é o caminho natural, é bom, mas eu estou perdendo essa água, ela está indo embora. Se você tiver um terreno, tiver uma roça, tiver algum lote, alguma coisa, a água da chuva vai bater, vai descer e vai se perder. E aí depois você quer regar a sua planta, o que você precisa fazer? Ter uma caixa d'água, pagar a conta da Sabesp para regar a sua planta. Então, a ideia é, não, vamos tentar economizar essa água, vamos tentar cuidar dessa água da chuva que cair, para eu poder ter água quando eu precisar ter água e as minhas plantas serem nutridas, às vezes até sem eu precisar regar. Então, nesse caso da esquerda, ele mostra um caminho natural, tipo, deixa a água escorrer e perder. E do lado da direita, ele mostra o quê? A pessoa foi criando vários laguinhos, várias lagoinhas, várias pocinhas, vários açudes, cada um dá um nome aí para isso. Para o quê? Para tentar aumentar o tempo que a água vai ficar no seu terreno. Então, ela escorre um pouco, cai no laguinho. Transborda do laguinho, cai numa pocinha. Transborda da pocinha, chega numa lagoinha. E assim sucessivamente. Acaba que no final, lá na parte mais baixa do terreno, ao invés de ter um reguinho d'água, virou uma represa lá embaixo, virou uma lagoona, tá vendo? Por quê? Porque eu estou fazendo o que a natureza faz. A natureza não chove, infiltra e forma os olhos d'água. Então, ao invés de eu deixar só formar um olho d'água lá embaixo no morro, eu vou criando várias lagoinhas, todas elas vão infiltrando e, naturalmente, eu tenho uma tendência de aumentar o volume de água que eu tenho lá embaixo depois de algum tempo, né? Não vai ser no primeiro dia.
Mas isso, às vezes, de um ano para o outro, você já percebe nitidamente a diferença. Então, aqui, a gente vai começar a mostrar algumas técnicas, algumas práticas, algumas formas de fazer isso de uma maneira bem simples. Então, olha, por exemplo, essa foto aqui que mostra a rua e a calçada do lado. A maioria dos jardins, dos quintais, das praças, a gente vê o quê? Que as ruas e as praças e os canteiros centrais, eles são para cima do nível da rua. Alguém já reparou isso? Deve ter reparado, senão vocês vão começar a reparar. Nesse caso, o que ele faz? Ele convida a água para entrar no canteiro da árvore. E a água já naturalmente para ali. Então, ali eu já vou irrigar a minha árvore, ali já vai ficar todo o sedimento, a sujeira, mas que a sujeira para a natureza é nutriente, então a folha, a areia, aqueles sedimentos já vão ficar ali, a água já vai infiltrar. Eu também vou tirar a água da via, da rua, né? Então, assim, não vai causar aquele efeito do carro escorregar, que chama aquaplanagem. Isso vai favorecer também a segurança das pessoas que vão estar lá na rua. Até para o gari, até para o varridor da rua, vai melhorar, porque o lixo não vai ficar todo espalhado por todos os lugares. O lixo vai concentrar onde? No pé da planta ali. Então, garrafa, papel de bala, qualquer coisa, ele vai ali, recolhe o lixo ali, já vai para o próximo ponto. Então, olha como uma coisa muito simples, ao invés de eu fazer os canteiros altos em relação ao nível da rua, eu faço isso mais baixo que o nível da rua. E eu convido a água a entrar para dentro. Aqui é uma outra forma de fazer, ó. Então, se o morro vai descendo e a água vai escorrendo por cima do solo, eu crio espécies de valetas e lombadas, de novo, que fazem a água parar naquele lugar. Olha como a água fica aqui, ó. Eu vou criar como se fosse um canal, a gente chama de valas de infiltração. Eu crio canais onde eu convido essa água a entrar ali e parar ali. Isso vai favorecer também o quê? A irrigação, a infiltração, naturalmente o desenvolvimento de árvores e de plantas que vão ficar ali. Então, eu não sei se vocês conseguem ver com precisão, a segunda foto da direita ali, que mostra que essa água para na valeta e começa a infiltrar, começa a umidificar esse solo. Então, naturalmente, você tem vários benefícios disso aí também. Por exemplo, quando está chovendo, eu vou diminuir a força com que a água vai descer, eu vou diminuir a erosão que vai causar, né, que são aqueles rasgos que a velocidade da água vai causando. Dessa maneira, eu seguro isso. Ao mesmo tempo, as árvores que tiverem nesse cucuruto aí de terra, nesse morrote de terra que se forma, vão estar mais bem nutridas. Então, ali você pode não só plantar árvore. Tem gente que já pega e planta o quê? Plantas que gostam de água. Batata doce, inhame, hortelã, menta, agrião, espinafre d'água. Várias outras plantas vão crescer ali e vão crescer muito melhores, muito mais rápido, com muito mais nutriente e ajudando a conter todo esse volume de água e absorver também essa quantidade de água que a chuva foi trazendo. Então, é uma maneira muito simples de fazer, uma coisa diferente do normal e que vai trazer vários benefícios. Então, aonde que eu vou plantar? Vou fazer um pomar, aonde que eu vou plantar? Eu vou plantar em qualquer lugar ou eu vou plantar no pé dessa vala? Com certeza, planta no pé dessa vala, porque você vai ter muito mais benefício, muito mais vantagem de ter as árvores perto da onde a água está. Vocês compreendem isso que a gente fala, né? A árvore e a planta precisa de água, nutriente e luz do sol. A luz do sol vem lá de fora mesmo, a gente não tem muita interferência nisso, né? Por enquanto. E a água e o nutriente já estão ali no pé dessa valetinha, ou em volta de uma coroa de uma árvore que você faça com uma parte mais rebaixada. A água naturalmente vai ficar ali e a água vai trazer os nutrientes que ela foi trazendo lá de cima, da onde quer que ela tenha vindo antes de chegar lá. Aqui é uma outra maneira também muito simples de fazer esse tipo de contenção, de retenção, né, de solução.
de conter e reter a água. É pegar, por exemplo, os próprios galhos que estão caídos pelo caminho, no parque, ou no seu terreno, ou na escola e tudo mais, ao invés de mandar isso, jogar tudo fora, falar, essa sujeira, né? A pessoa fala, isso aqui é sujeira, joga fora, chama uma caçamba e joga fora, e depois você está perdendo lá na sua mini floresta, no seu quintal, no seu jardim, na sua horta, porque está faltando nutriente, está faltando umidade, está faltando água. Aí compra adubo, compra esterco, compra planta e gasta com água. Não precisa. Se você organizar os troncos em volta do canteiro, principalmente no sentido contrário que a água está vindo, para poder reter e conter a água, você já vai trazer nutriente, já vai trazer água, já vai trazer umidade, já vai trazer abundância para o seu plantio. E aqui é uma foto real disso, ó. É um cara, esse cara é um mexicano, e ele faz isso com fardos de palha, ó. Isso aqui é numa escala grande, né? Olha o tamanho da fazenda, olha o tamanho da contenção que ele fez. Mas justamente porque, se você imagina que o terreno é grande, que o espaço é grande, o volume de água que vai ser produzido também é grande. Então, ele tem que fazer uma intervenção maior. E aí, nas fotos da direita, olha o que acontece, vai se acumulando ali, né? Então, você vê esse sedimento, essa areinha que vai juntando ali no fardo de palha, ela é o resultado do efeito que ele queria que tivesse mesmo, né? Então, imagina toda essa areia, todo esse solo sendo lavado e levado embora. É terra que vai embora, é umidade que vai embora, é fertilidade, é nutriente que vai embora, e depois você tem que ficar trazendo isso de fora, de caminhão, de novo, para dentro do seu terreno. A gente já teve a oportunidade de fazer trabalhos em escolas também, mas há muito tempo atrás, de outra natureza, nada a ver com a mini floresta, onde a escola tinha que comprar, por ano, quase 10 caminhões de terra. Porque o telhado, chovia no telhado, a água do telhado respingava no chão e ia escorrendo e levando embora toneladas de terra. E a escola falava, Léo, a gente não aguenta mais, todo ano tem que comprar caminhões e caminhões de terra para repor a terra que está perdendo aqui por causa da água da chuva que cai do telhado. Aí eu falei, então pega esse dinheiro e vamos construir uma cisterna. Põe uma calha aqui no beiral do telhado, direciona esse cano para dentro de uma caixa d'água e você resolve 2 problemas. Nunca mais vai ter que gastar com caminhão de terra e ainda vai ter água para você poder regar a sua planta, fazer brincadeira com as crianças e usar na horta e nos jardins da escola. Problema resolvido. Nunca mais eles tiveram que comprar caminhão de terra. Então, você imagina que isso também reflete em economia, né? É uma maneira de você economizar dinheiro, se você tem uma estratégia integrada para o manejo de água, para o cuidado da água na paisagem. Aqui é uma outra foto que mostra também um pouco mais do mesmo, né? Então, aqui são canais que vão captando, retendo e conduzindo a água de uma maneira bem simples, né? Não parece ser muito complicado fazer isso, mas tem um grande resultado, um grande benefício. E eu vou mostrar para vocês uma foto agora de um projeto que eu fiz lá na Bahia, no sertão da Bahia, no portal do semiárido lá, onde é muito seco, muito árido, e eu tinha um desafio que era fazer uma horta no quintal dessa escola, né? E quando eu cheguei lá, a situação era essa situação do lado esquerdo aqui da foto, ó. Não tinha nada, nem o pé de mandioca crescia direito lá, e aqui sou eu e a diretora da escola me mostrando o espaço. Ela falava, nós queremos fazer uma horta aqui. Eu olhei aquela região, voltei para a pousada lá que eu estava e falei para o meu coordenador, falei, cara, você me botou numa roubada, isso aqui vai ser difícil demais. E ele falou para mim, você tem 6 meses para fazer uma horta nesse lugar. Se não fizer, não der certo, o projeto está cancelado, a gente vai te mandar embora e você não vai poder mais trabalhar. E aí eu fiquei com aquilo, como que eu vou fazer isso? E estava na época de começar a chover. Aí qual foi a primeira coisa que eu fiz? Cavei valetas e fiz canteiros elevados, mas a valeta que eu cavei, para deixar mais fundo, produziu a terra para fazer o canteiro mais alto. E quando começou a chover,
o que aconteceu? A água parava nessas valetinhas e irrigava, nutria os canteiros. E depois de 2 anos, a gente tem essa foto da direita, que é no mesmo espaço, no mesmo lugar, né? E vocês conseguem ver aí a quantidade de vegetação, a quantidade de abundância. Olha o tamanho desses pés de mamão que estão aí na frente, mostrando o resultado do trabalho. Mas, se eu não tivesse mexido com a água primeiro, talvez a gente não tivesse... Eu podia ter colocado o adubo que fosse nessa horta, que não ia ter esse resultado. Só teve por quê? Porque eu conduzi e organizei a água nesse quintal, e a água me ajudou a fazer com que as plantas frutificassem e durassem mais tempo, né? Então, esse é um exemplo, é bem interessante. A gente teve a oportunidade de ganhar até prêmios com esse projeto aí, porque, de fato, era uma condição bem desafiadora, onde não tinha recurso, não tinha dinheiro, era todo mundo voluntário, e eu tomei essa chamada do coordenador, ela falou, não, você tem 6 meses para fazer uma horta aí, senão você vai ser demitido. E ainda bem que a gente conseguiu ter uma saída que, no final das contas, foi para beneficiar quem? Os alunos, os estudantes, porque eles recebiam de merenda escolar um suquinho de caixinha e uma bolachinha traquinas. Era isso que eles tinham de almoço, de lanche, e muitas das crianças naquela condição era a única refeição do dia deles, porque eles saíam de casa, não tinham comido nada, iam voltar da escola para casa, não iam ter janta em casa. Então a diretora, que era uma pessoa muito consciente, muito proativa também, ela falou, essa horta é para ensinar eles a terem horta, mas principalmente é para ter alimento de qualidade, nutritivo e orgânico, que não tinha veneno nenhum, para eles poderem ter uma alimentação saudável, porque eles vão chegar em casa e não vão ter o que comer. Então a horta aumentava a diversidade dos alimentos e dos nutrientes que eles tinham para se alimentar ao longo do dia, para poder chegar em casa e ter nutrição, né? Então esse projeto ele realmente extrapolou qualquer expectativa e foi realmente um projeto incrível que a gente teve a oportunidade de fazer de 2013 a 2015. E aí, eu vou mostrar, ainda nesse sentido, algumas outras possibilidades. Então, por exemplo, como que eu vou fazer para ter água na árvore lá que a gente vai plantar, se a gente não tem água? De repente, será que eu não consigo cavar uma valetinha e desviar aquela água do bebedouro para chegar no pé da planta? Às vezes dá. Às vezes vem alguém lá com uma enxadinha, com uma picaretinha, assim, só de você marcar o terreno ali e tirar aquela mangueirinha da água do bebedouro, a água já vai naturalmente descendo ali. Então você imagina, não tá chovendo, não vai ter água, não vai prosperar. Ué, gente, mas as crianças bebem água no bebedouro o dia inteiro. E tudo aqui baba, escorre, ou aquele excesso lá que elas não conseguem chupar tudo do bebedouro, né? Talvez se essa água já estivesse indo para lá, já era mais do que o suficiente. Uma gotinha que cai lá, 1 litrinho de água que cai por dia lá no pé da planta, é o suficiente para manter ela produzindo. Não sei se vocês sabem, mas pé de jaboticaba, o segredo para ela bombar de frutificar é todo dia cair um pouquinho de água nela. Ela precisa ficar com... Tem gente até que deixa uma mangueira um pouquinho aberta assim, ó, e ela fica lá gotejando, fica pingando no pé da goiaba lá, da jabuticaba. É isso que faz ela produzir horrores, ficar cheia de fruto lá e tal. Então, de repente, essa poderia ser uma saída. Com a água da chuva também, que quem não tem água da chuva não vai perceber, mas tenho certeza que depois de hoje, eu já abro para vocês falarem, tá? Tenho certeza que depois de hoje vocês vão começar a reparar nisso, que é esses tubos que saem da água da chuva das casas, dos telhados das casas, das garagens. Você vai passar na rua lá, você vai ver esse monte de caninho lá saindo pela calçada, e quando chove você tem que pular ele, né? Porque vai estar saindo uma cachoeira de água nele. Então, de repente, não daria também para, por exemplo, pegar esse joelho aí, que é essa curva do cano, e direcionar ele já para a direção de onde está a mini floresta? Já poderia infiltrar essa água? Ou até mais, né? Tem gente que pega e já faz uma mini cisterna, já capta a água da chuva ali, coloca um tambor, coloca uma bombona ou até uma outra caixa d'água e já começa a captar essa água da chuva
Porque enquanto estiver chovendo, você não vai precisar regar a mini floresta lá, porque já está chovendo lá, né? Não precisa. Então, o que é interessante, às vezes, é conseguir armazenar essa água da chuva para justamente na hora que não chover, daqui a 2, 3 dias, você poder abrir o registro e regar um pouco lá a mini floresta. Pode falar, Fernanda. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já fiz, né? Eu fiz junto com a parceira a plantação, tá? Já mandei até umas fotos, tudo. E aí a gente ficou preocupado agora no final de semana, né? E o que a gente vai fazer? Vai ficar muito só. A gente fez uma cabaninha e a gente pegou garrafas PETs, fez no buraco e encheu a garrafa de água e colocamos dentro desse buraco e ela pressiona a água, né? Então a água não sai toda de uma vez. Nós colocamos assim umas 3 garrafas, né, em volta de todo o plantio. Isso ajuda. Por exemplo, a gente ficou preocupado por causa do final de semana, porque todo dia a gente faz a rega à tarde, tá? A rega à tarde. Então, todo dia, até ela firmar a raiz, a gente está fazendo isso, por causa do sol. E aí, ajuda essa questão da garrafa, sabe? Ajuda. Às vezes ela vai entupir. Na verdade, a maioria das vezes ela pode entupir o biquinho lá dela por onde sai, porque a terra gruda ali e pode entupir. Mas ajuda sim, com certeza. Qualquer maneira de... Isso que a gente chama de irrigação passiva, né? Você deixa lá a garrafa, faz o furinho e ela vai chupando automaticamente à medida que precisa. E gasta pouca água, né? Que a Amanda mandou aqui, ó, ecologicamente correto. Exato. Já estimula as crianças a separar a garrafa, faz o sisteminha lá com eles e deixa lá. Isso vai ajudar. Agora vocês estão tão inteligentes, porque vai começar a época de seca, né? Tá saindo da época de chuva. Então agora é um momento crítico. Tipo, se justamente agora elas não vingarem, corre o risco delas morrerem e daí perder todo o trabalho. Então vocês vão ter que ficar em cima mesmo, vão ter que ficar atentas, até garantir que elas passem esse inverno todo aí, até chegar a próxima chuva. Então, é tipo o bebê, né, gente? É igual criança. Tipo, a criança no começo não sabe fazer nada. Ela nem se virar, sabe, sozinha. Então, com as árvores e com as mudas é a mesma coisa. No começo delas é importante ter esse cuidado, ter esse apoio, ter essa atenção, até elas passarem o primeiro ou segundo inverno lá. Aí depois, com 3 anos, a criança já anda, tá com sede, vai lá, pega a sua água, né? Tá com fome, pega uma banana lá da fruteira e beleza. E com as árvores acontece mais ou menos a mesma coisa. Mas eu vou mostrar outras maneiras também de poder fazer isso. Tinha alguém mais querendo falar? Acho que a Maria, né? Na verdade, Léo, é porque eu acho que tem uma pergunta da Mariana aqui no chat. Aí eu não sei se ela quer fazer a pergunta aqui oralmente, ou se você quer só comentar rapidamente aqui o que ela trouxe. Você está com o seu chat aí, Léo? Agora apareceu para mim, estava travado. Tá. Eu estou vendo aqui. Quer falar, Mariana? Pode falar. Não tem o microfone. Então, ela perguntou se foi feito via projeto pedagógico com os professores e crianças ou foi uma intervenção centralizada da instituição por fora do currículo. Não, foi totalmente integrado. A diretora da escola solicitou um projeto, né? O que foi por fora foi que não foi via Estado, né? Eles foram atrás de uma ONG que correu atrás de um recurso financeiro para poder pagar os educadores, os professores, mas a gente fez uma formação com os alunos, fez uma formação com os professores, coordenadores e diretores, e fez uma formação com os pais e funcionários, porque a horta era gerida, era conduzida pelos professores com as crianças, só que a gente sabe que os professores e as crianças não vão ficar lá carpindo, adubando. Então, os pais das crianças e na verdade, quem cuidava mais era alguns pais e os seguranças da escola, que ficavam lá meio ocioso, e aí eles iam lá para o fundo do quintal da escola e faziam o trabalho mais pesado mesmo. Então, foi um trabalho institucional, né? Foi um trabalho da escola, a diretora queria que isso acontecesse,
porque se a diretora não quiser, nenhum trabalho vai para frente, né? A diretora tem que apoiar o trabalho, e os professores muitas das vezes querem também, mas se a diretora não quiser, nada vai para frente, né? Então foi, e no final do projeto, o resultado maior é aquele IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento Escolar lá das escolas. O IDEB da escola, em 2017, chegou no índice que estava previsto para 2022. É como se a escola tivesse evoluído 5 anos no andamento, no desenvolvimento escolar. Por quê? Porque as crianças não tinham mais evasão escolar, as crianças não deixavam de ir para a escola porque tinham comida e gostavam da horta, e também as notas das crianças melhoraram bastante. Aí eu não sei se tem uma questão nutricional, se tem uma questão do desenvolvimento, ou porque elas estavam engajadas e apoiadas com aquela causa, que foi uma coisa nova para elas, e que trouxe muitas melhorias, de fato, para a escola e para as famílias, que iam lá no quintal pegar comida do quintal da escola para eles poderem comer em casa também. Respondi mais ou menos? Ah, olha aí, ó. Eu acho que eu acabei respondendo, que ela complementou a pergunta aqui. Acho que foi, né? Então, esse projeto foi demais. Eu sou suspeito, não foi porque eu estava fazendo nada, não, mas foi incrível. E tinha um menino lá que ele era o encapetadinho da turma, né? Ele tinha 14 anos, estava na 5ª série, ele não conseguia passar de série. Ele não conseguia. E aí ele brigava, ele batia, ele xingava, ele depredava tudo e tal. E tem uma foto desse menino no final do projeto, ele tá de chapéu, de luva e com uma enxada na mão assim, ele virou o guardião da horta. Aí ele não deixava ninguém mais passar lá, não, você não vai quebrar o pé de planta não, tal. E ele ficava lá cuidando da horta. E depois esse menino se formou, né? Eu falo com a diretora dessa escola até hoje. E ele formou, e ele virou o zelador da horta, né? Ele era o moleque que passava, quebrava, chutava tudo. Ele virou o zelador da horta. Ô, Léo, e pegando um gancho nessa sua fala, vídeos daquele grupo de pesquisa que a gente mostra o vídeo aqui nessa formação, no primeiro encontro, que fala do desemparedamento da educação, aquele pesquisador, se eu não me engano, é num outro vídeo, ele fala que muitas vezes, essa situação que você está descrevendo, tem pesquisas que mostram que muitas vezes aquela criança que é, digamos, a criança problema dentro da sala de aula, entre aspas, tá, gente? A criança problema, essa que não para, que faz bagunça, que não presta atenção, que fica estorvando, quando leva para fora, para atividades no bosque, ao ar livre, né? Essas crianças muitas vezes viram o líder. Elas assumem para elas essas outras atividades, então, é porque tem uma coisa ali que está contida mesmo, né? Então, olha a importância realmente desse exemplo, de propiciar essa conexão com a natureza e o quanto eles estão pedindo, às vezes pedem da forma que eles têm para expressar. Exato. Ana, Léo, dos exemplos aí. Não, eu até lembrei aqui, eu vou pular para frente um pouco e a gente já vai voltar para a parte final do encontro, mas olha aqui algumas fotos desse trabalho, tá no final da apresentação aqui, ó. Olha o envolvimento do pessoal lá participando, fazendo a cerca na horta, a primeira coisa, né? Olha aqui essa foto da direita aqui, ó, os canteiros elevados com os rebaixos aonde a água podia se acumular, então toda a água ficava acumulada aqui. E isso aqui tem um monte das etapas do processo aí, do desenvolvimento desse trabalho, e aqui já um pouco da colheita, não? E aqui, olha, eu lá dando a aula, falando para o pessoal, e já os resultados aí dos alfaces crescendo, e posteriormente ainda o tamanho já das abóboras, os milhos, o pé de planta, e tudo que a gente colheu desse projeto aí, né? Agora, eu consigo voltar aqui, ó. Maravilha. Eu vou voltar um pouco os slides ainda, só para terminar, para mostrar ainda 2 ou 3 possibilidades finais de como fazer a aplicação desse cuidado da água na mini floresta. Então, uma das formas é plantar a mini floresta, assim, um pouquinho mais baixo que o resto do terreno, porque daí você vai criar um acúmulo de água ali, e essa água vai infiltrar e vai nutrir, tem que tomar cuidado para não afogar a planta, né?
mas é uma possibilidade você criar um pequeno rebaixo, porque a água vai procurar cair ali e vai acabar nutrindo essa água um pouco mais de tempo e vai acabar durando mais. Uma outra saída que tem a ver com o que a Maria falou agora há pouco, e é, por exemplo, criar um canalzinho em volta, né? Eu sei que vocês fazem a mini floresta assim, que a gente chama de nucleada, né? Que é tipo um núcleo plantado. Então, para você não afogar a planta, você cria um canal em volta da mini floresta ali, é onde você, por exemplo, no final de semana, você vai deixar lá na sexta, sábado, domingo, sem ninguém cuidando, você abre uma mangueira lá, enche esse canal de água, enche essa valetinha de água e vai embora. Porque você sabe que aquilo vai durar mais tempo e vai irrigar e vai nutrir a mini floresta durante o final de semana, enquanto não tiver ninguém lá cuidando. E uma outra... Desculpa, uma curiosidade rapidinho. Essa valeta, por exemplo, de que profundidade vocês imaginam, ou depende da maturidade da floresta, depende do tamanho das árvores? Depende de tudo isso junto, depende da capacidade que o solo tiver para infiltrar também essa água, mas, empiricamente, uma valetinha de 30 por 10 ou 20 por 20, um canalzinho assim. Pensando aqui na situação das mini-florestas que elas, né, que as turmas aqui estão implementando agora, então são mudas pequenas, são mudas jovenzinhas, e a floresta é pequenininha. Então, você acha que uns 30 centímetros... Quantos metros quadrados tem a mini floresta? Minúscula, 5 metros. 5 metros quadrados? Um círculo de 5 metros, uma valetinha assim de 20 por 10, assim, ó, assim, já dando a volta inteira nela já seria mais que suficiente. Tá, bacana. Obrigada. Quer falar, Kida? Não, só ia complementar, só lembrando que a gente comentou que, eventualmente, se a escola não tiver espaço, não sei se muda o tamanho dessa valetinha, pode ser até de 3 metros quadrados esse núcleo da mini floresta. Exato. Se for menorzinha, você acha que faz uma valetinha menor ou... É o mínimo para caber uma enxada dentro, assim, né? O enxadão, cabendo um enxadão dentro, assim, já tá bom demais. Suficiente, obrigada. E aqui é numa outra conformação, né? Por exemplo, se as mini florestas forem plantadas em linhas, né? Porque tem um modelo de agrofloresta que é plantada em linha também, aí vocês poderiam fazer essas valetinhas assim, ó, seguindo as linhas das árvores. Também é uma forma bem rápida e simples de fazer esse efeito, que é mais ou menos o que tem nessa foto aqui também. Essa é uma outra técnica que é chamada de alagamento de sulcos, né? O termo disso daí é chamado de alagamento de sulcos e canais. Então, como que eu irrigo? Eu rego a alface, eu rego a planta por cima, fico lá meia hora com o esguicho lá, com a mangueira segurando meu dedo, doendo meu dedão lá, fazendo assim? Não, eu jogo a mangueira lá nesse canal, deixo ele encher e vou embora. Não preciso ficar fazendo nada. Naturalmente, a água vai irrigar a planta por baixo ali da terra. Alguém quer falar alguma coisa ou podemos ir para o exercício, Kida? Léo, tem pergunta aqui no chat, na verdade, apareceu outra, não sei se você está visualizando. Estou visualizando. Da Elisângela? Legal, a Elisângela, sim. Dependendo do grau de encharcamento, se for um brejão mesmo, pode ser que você tenha que fazer mais ou menos como está na foto aí, Elisângela. Tipo, joga um pouco a terra mais para cima e planta na parte um pouco mais alta e deixa o canal ficar encharcado lá. Às vezes você tem muita água, mas às vezes só de plantar as árvores lá, com o tempo elas vão absorvendo e vão chupando esse excesso de umidade. Pode ter um efeito bom também, mas se for demais, pode afogar a raiz da planta, né? Porque a planta, ela gosta de água, mas ela gosta de água e gosta do ar. Ela quer ficar com água e quer respirar. Então, se a raiz da planta ficar o tempo inteiro afogadaça, pode morrer, né? Aí, se for um caso desse que está o tempo inteiro muito alagado, muito brejoso, aí você pode fazer igual essa foto aí da esquerda de cima. Cava uma vala e joga a terra para cima e forma um canteiro. E aí, na vala vai ficar a água e no canteiro fica um pouco mais alto e a planta decide quando e quanto ela quer chupar de água. Nossa, que ideia maravilhosa escreveram aqui. Não sei do que foi que eu falei. No contexto como um todo. Acho que a Amanda pediu a palavra também, né?
Na verdade, eu fiquei só com uma dúvida também. Um outro parceiro que a gente pode ter dentro da secretaria, né, falando de redes, seria a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, porque, assim, na perspectiva de mini floresta, eu tive uma vivência, né, e na perspectiva de plantios de árvores, que aparecem também esse pessoal que é da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, eles acabaram plantando de uma outra forma. Tem alguma relação distinta? Pelo uso do material, assim, né? Porque alguns eles colocam muito mais cal, por exemplo. Tem alguma diferença nesse plantio? O plantio, ele meio que segue um padrão meio que convencionado, né? O que a gente evita fazer, eu acho que o pessoal da Formigas também não faz, é jogar veneno, né? É tudo orgânico. Então, a diferença seria basicamente nesses insumos, né? Mas é normalmente assim, cava aquele buraco de 40 por 40, afofa a terra, joga um esterco, um adubo lá e planta a planta sem deixar ela afogada lá para baixo, né? Basicamente isso. Tenta jogar de 1 a 2 litros de água por metro quadrado de horta ou de floresta por dia. E na época do inverno, ou quando a planta for sair do inverno, faz algumas podas, e no verão, e primavera e verão, deixa ela crescer até onde ela quiser, né? Na hora de adubar, é na época do inverno também, que normalmente se aduba, e mais do que isso, você vai aprender com a observação mesmo. Você vai tendo esse contato com a mini floresta, e ela vai te mostrar se ela está querendo crescer, se ela está precisando podar, se está vindo algum bichinho, algum fungo, alguma coisa. A natureza ensina a gente, é só a gente estar olhando para ela com atenção e com dedicação, que a natureza ensina a gente. Perfeito. Tem algumas, então, assim, mudanças de visibilidade, porque no plantio, como tem a poda das árvores, né, a depender da realidade da escola, eu vi alguns plantios de árvores sendo feitas, e aí eu fiquei com esse pensamento, né, será que tem alguma relação? Porque eles têm também esse olhar, né, para o plantio, para o cuidado, para a germinação de outras árvores nascentes e tudo mais. Só que eles utilizam alguns produtos que na mini floresta a gente não viu, entendeu? Como uma coisa mais natural, mais orgânica, mais do movimento ali. Obrigada. Pode ser, mas existem várias formas mesmo, né? Por exemplo, tem várias linhas de cultivo, por exemplo, até de um agrônomo para o outro pode mudar, mas tem um padrão geral ali. Eu não sei exatamente as experiências que você teve aí, o que você viu de outros cenários também, mas tem um certo ABC ali disso, né? Não tem como mudar muito, não. Gente, eu vou trazer um último slide aqui agora, para a gente fazer uma atividade. Eu não sei se o Daniel tem organizado com os grupos. Kida, você me ajuda a lembrar disso, para a gente separar? Você está lembrada disso? Você lembra que você separa, mas geralmente quem organiza é o Daniel, não sei se... Podemos, na hora que você quiser. Grupos com as salas temáticas, né? A gente vai dividir as pessoas. Sim? Exatamente. Então, a gente vai fazer uma atividade em grupo agora, pessoal, que a gente vai separar vocês nas salas. Eu acho que vocês já fizeram isso em outras atividades aí também, né? E tem essa pergunta. É uma pergunta que a gente chama de pergunta disparadora. Então, a gente vai ter 10 minutos onde vocês vão ser separados aí nessas salas, e o que eu vou pedir para vocês é debaterem e discutirem, e quem puder, uma pessoa do grupo que vocês se encontrarem lá na sala, vai tomar nota de tudo que foi falado durante o seu encontro com o seu grupo. E a pergunta é essa: como, depois de tudo que a gente falou, como que vocês podem aplicar algumas dessas técnicas, dessas práticas, dessas soluções na sua casa, na sua escola, no seu país e no seu planeta? Então, eu quero que vocês façam esse exercício de, em casa, o que eu posso fazer? Na escola, o que eu posso fazer? E para o Brasil ou para o mundo inteiro, o que eu posso fazer que está ao meu alcance para ajudar e apoiar a natureza e a água e a mini floresta e tudo mais que a gente falou hoje. Tudo bem? Lembrem que vocês têm que eleger uma pessoa do grupo para ser o tomador de notas, para ser o guardião das ideias aí, tá bom? E a gente vai fazer isso durante 10 minutos. 10.
Legal. O Podemos? Daniel, pode, Daniel, você controla aí Tá. que eu não sei fazer isso, não. Não, tranquilo. A gente tem 5 grupos com entre 9 e 8 pessoas cada um, tá bom? Então eu vou enviar aqui o convite, vocês já conhecem, né? É só clicar em participar, vai começar a contar lá o tempo. Quando der 10 minutos, vocês voltam para cá, tá bom? Vamos lá. Obrigado, pessoal. Boa atividade. Todo mundo voltou? Estamos voltando, acho que já praticamente todo mundo. Aí, pessoal, que bom, hein? Eu tô vendo o pessoal voltar aqui, já tem 40 e tantos aqui na sala, acho que já voltou, né? Olá, de volta. Boa. Eu queria perguntar para vocês, então, agora a gente está no nosso limite do tempo aqui, eu queria ter um retorno dos grupos. Então, basicamente, vocês conseguiram fazer com que uma pessoa tomasse nota de tudo que foi falado, ou da maior parte das coisas, da parte mais importante? O que a gente queria ouvir agora, então, era o representante de cada grupo que tivesse 1 minuto para abrir o microfone e abrir a câmera e falar o que surgiu de discussão dentro do grupo de vocês. Pode ser? Quem começa? Grupo... Como é que eram os nomes? Grupo Abelha, grupo... Isso, um é o Embaúba, e aí segue as árvores. Depois é o IP, Pitangueira, enfim. Então chama aí, Daniel, chama o nome dos grupos para a gente não ficar esperando muito quem O fala. nosso grupo, que é o primeiro, não deu tempo nem de eleger uma pessoa. Mas, assim, o trabalho principal, pertinente, é a conscientização, né? Trabalhar muito com as crianças, conscientização. Porque através do trabalho que atinge as crianças, a gente leva para eles levam para casa, né? Então, foi mais a conversa de conscientização, porque a gente só muda se conseguir conscientizar, né? Levar a importância, né? Das mudanças, das práticas, né? Das experiências, e como foi colocado aqui, em casa, as pessoas que entrou na conversa, que discutiu, em casa a maior parte mora em casa, que é tudo construído, ou é em prédio, né? Então, assim, não tem como fazer muito essa parte da cisterna, né? No meu caso, e da outra professora que se colocou também, não tenho como fazer essa cisterna. E nem as valetas, tem muita planta, tudo, mas acaba sendo que meio que manual mesmo, olhando uma por uma. Mas na escola já não, na escola já dá para a gente fazer esse trabalho, né? E para o mundo que eu penso, né? O que o grupo conversou, é levar para os pais, né? Até os pais, tudo isso que está sendo feito, e ampliar, né? Que é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Foi isso que o pessoal falou. Muito bom, Fabiana. Obrigado aí. Parabéns pelo grupo todo aí. Quem vai ser o próximo grupo 2 aí? Oi, nós somos do IP, né, que é o grupo 2, e aí a gente conversou, não dá tempo, né? É muito rápido, é muito intensa a conversa. E aí cada um traz um pouquinho das experiências. Então, a Amanda disse uma coisa muito interessante, nós somos a natureza, então tudo que a gente faz é muito bom e... para todos, né? Tanto para casa, para o país, para o planeta, para a escola. Então, dá para se fazer o melhor com o que a gente tem. E aí, uma pro deu que a mãe dela plantou numa caixa de geladeira. Então, fez uma horta. E aí, come dessa horta. Então, assim, a gente faz com o que a gente tem. Então, isso é bom até para a gente levar... para a questão da escola. Mas não dá, a terra é ruim, não dá para plantar, não dá, é dura. Mas se a gente conseguir, sabe, ir ali batendo, tirando aquilo que é duro, foi isso que eu fiz lá na escola. E aí a gente foi tirando as pedras, sabe? Então, assim, você contribui. Se você conseguir fazer o pouco com que você tem, e você dá o seu melhor, você vai mudar, assim, o mundo, o planeta, o país, e a escola, enfim, tudo. Foi isso. É isso aí. Não deu muito tempo, mas foi mais ou menos isso. Não, tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, Fernanda. Quem que é o próximo grupo para falar 1 minutinho? Acho que é o nosso, é o 3. Esqueci o nome da árvore. Sempre esqueço. É o jacarandá. Pronto. Então, a gente discutiu praticamente o que o grupo 1 falou, né?
Acho que a melhor forma da gente disseminar essas informações é através da consciência, né? Com os familiares, né? Com as pessoas que você encontrar, passar a informação para frente. E aí, em caso, o que a gente pode fazer é utilizar práticas sustentáveis, né? Como, sei lá, se tiver como, né? Mas plantar aquelas árvores com recuo, né? Que você mostrou na calçada, né? Se puder, que eu não sei se pode, né? Tentar captar a água da chuva, porque eu acho, né? Toda casa a gente deve desperdiçar essa água. Tenho quase certeza que só tem cimento, né? Embaixo da casa e tal. Tentar fazer compostagem, que foi o que a Eloá falou que faz na escola dela, né? Isso a gente pode também, não é uma técnica que você apresentou, mas a gente pode utilizar, né? Em casa, na escola. E algumas observações também de regar as plantas conforme a necessidade, né? Colocar a planta na luz, para já agilizar, né? Para que aquela planta ela consiga, né? Se crescer, se manter. No país e no planeta, é conscientização, né? Não tem muita coisa assim, a gente ficou pensando, né? Participar de movimentos sociais, né? Que lutam pela preservação do meio ambiente, políticas que têm relação com essa questão do meio ambiente. Acho que é o que parece, né, que mais viável para a gente, porque realmente o trabalho é de formiguinha. Quando você colocou lá no seu país, no seu planeta, a gente, nossa, é muito amplo, né? Como que a gente vai alcançar no país e no planeta? E Mas isso. é isso, começa assim, é isso mesmo, é isso mesmo. Ó, várias pessoas aqui colocaram isso mesmo, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Muito bom. Valeu. Obrigado, Michele. Nada. Quem mais? O grupo... da Michele foi o terceiro, tá? Foi o Pitangueira. Aí faltam os outros 3 ainda. Tem o IP, e Quaresmeira e o Vaia. Aí, ó, quem vai, gente? Vocês conseguiram fazer a atividade? Conseguiram discutir, pelo menos? Por mais que não tenham organizado a informação, pelo menos falar um pouco o que aconteceu? Ou já foi tudo falado? A Mariana Pereira Vilas Boas colocou aqui uma coisa precisamos falar sobre políticas públicas, né? Levantou a mão. Rodrigo. Paula também. Quem é o grupo 4, então? Quaresmeira. Tangueira. Vamos lá, pode abrir o microfone e falar. Eu sou do Vaia. O Vaia. Manda bala aí, então, Paula. Tá. Adoro o Vaia. Tá, eu também. Nós pensamos, né, nas questões que foram conversadas na aula, a gente pensou o seguinte, em casa, né, dá para fazer o reuso da captação de água da chuva, né, para estar limpando o quintal, para descarga, para regar plantas, né, também o telhado verde, né, que vai ter uma eficiência aí na casa em relação à temperatura, né, de manter uma temperatura legal, energia solar, essas questões, né, ampliar as plantinhas, as coisas que você tem em casa, verde, né, mesmo que seja em vaso, que você vai estar ajudando também o clima a ficar mais fresco, né. Na escola, também em casa, né, tem a questão das parcerias, é muito difícil, né, como foi falado no grupo, a pessoa, às vezes, ela se sente que não tem voz ativa, então, assim, o fortalecimento das parcerias aí, para que a coisa aconteça, né, usar até os princípios da permacultura, né. Então, na relação à água também, fazer captação de água de chuva, botar aerador nas torneiras, né, aumentar a área verde, né, sempre dá para ampliar, quem não tem espaço na terra, dá para fazer jardim vertical, enfim, dá para se pensar alguma coisa para aumentar o número de plantas aí, né. Em relação ao mundo, né, é aquela coisa do agir local e pensar global, né, fazendo isso, a gente já vai estar fazendo, por exemplo, você está plantando Mata Atlântica na escola, você está conservando o bioma, né, você está conservando o ecossistema. Então, para o planeta isso é muito importante, né? E também vai reduzir os efeitos lá de gases no efeito estufa, né? A emissão de gases no efeito estufa.
Então, a Muito gente não bom. conseguiu pensar muito mais, porque o tempo foi curto. Não, mas tá ótimo. É só o início mesmo da discussão. Foi ótimo, Paulo. Obrigado. Pode ir o próximo, Rodrigo. Pode falar, por favor. Não está saindo o seu áudio. Bem agora não vai sair seu áudio? Alô? Agora foi. Tá, nossa, acho que o meu fone de ouvido tá ruim. Então, gente, a gente não conseguiu escolher direito mais o falante, mas eu falo aqui rapidinho, só que eu não anotei nada, né? E eu não consegui olhar no chat. Mas aí o pessoal do grupo, se tiver um complemento, pode falar. A gente conversou rapidamente, mais a nível local, assim, né, da escola. A gente pensou em ter a contribuição da comunidade, né, da família, como você falou lá, do segurança, né, para fazer, tanto para implantar, quanto para fazer a manutenção, porque é uma coisa, assim, eu fiz essa semana, né, a mini floresta na minha escola, fiz quinta e sexta-feira, e eu achei um pouco pesado, assim, tava muito quente à tarde, e assim, eu não tenho muito hábito, mas eu gosto, assim, e aí, mas enfim, eu fiquei com as mãos cheias de bolhas. Os alunos me ajudaram, que eu tenho 6 turmas de Fundamental 2, foi bem legal, eles gostaram. Eu acho que tem que ter uma pessoa para dar um suporte para a gente por trás, porque a gente desce com 30 alunos, então tem que ter alguém ali, uma pessoa para estar olhando, porque eles aprontam, né? Criança, adolescente, e também a ajuda da comunidade, para eles fazerem a manutenção, também fazer esse serviço que é pesado, né? E também colher os alimentos, a gente comentou sobre isso. E também, de repente, usar essa técnica que você falou, de fazer um círculo na mini floresta para reter a água e usar ela no fim de semana, que a gente não está lá, ou nas férias, na seca, né? Então, basicamente, foi isso que a gente conversou. Perfeito, muito bom. Tem o último grupo ou foi? Olha, pelas minhas contas aqui, ainda falta o grupo 2, IP. O grupo 2 foi falado pela Fernanda. Acho que Não, não completou. nós falamos, tá? Nós Ah, falamos. tá. Então fechou. Então foi, né? Não, obrigado. Gente, eu acho que a gente está no nosso limite do horário aqui. Eles vão receber a apresentação, não recebem, Daniel? Recebem, a gente vai anexar na plataforma junto com a gravação do encontro, tá? Isso, porque daí a gente tem, lá tem uma bibliografia, nos últimos slides ali da apresentação, tem a bibliografia, tem um material que vocês podem ler, quem quiser saber mais, e também pelo fórum lá, se tiver mensagens que vão ser direcionadas para mim, a Kida e a Maria e o pessoal, repassa para eu poder ajudar vocês a responder qualquer coisa também. Agora o pessoal tem umas falas finais e tem também aquele link para poder escrever as palavras do que vocês acharam de hoje. Então agora eu vou fazer igual aqueles youtubers. Senta o dedo, galera, inscreve no canal, sei lá o quê, não é? É isso aí. O link já está aqui no chat, pessoal. Eu vou aproveitar então, gente, enquanto vocês preenchem aí a nuvem de palavras, e antes que vocês saiam, só tem uma coisinha que eu queria reforçar, que é o seguinte: no reflexório referente a este encontro, vocês vão prestar atenção que ele é um reflexório com conteúdo direcionado, que a gente fala, né? Então, traz algumas perguntas ali para vocês pensarem um pouquinho mais profundamente sobre elas e responderem um pouco a partir delas. É claro que vocês também podem trazer outras questões, mas a gente sugere algumas perguntas que vão estar lá, tá? Então, acho que é o único reflexório direcionado que a gente tem ao longo da formação. Fora isso, lembrar vocês, então, tanto a turma 3 com a Kida, a turma 4 comigo, que na terça-feira é o nosso último encontro agora, e que a gente vai tomar várias coisas que foram faladas não só no encontro de hoje, mas ao longo de toda a formação. Então, esse último encontro, ele traz uma conversa sobre a floresta e o currículo, e vocês vão ver que a gente vai ir amarrando várias coisas, né? E também aqui nas atividades obrigatórias de vocês, não deixem de fazer, tem um vídeo super legal, que é como mini florestas podem transformar a vida urbana, um texto sobre a vegetação e a temperatura nas cidades,
e o vídeo com o passo a passo do plantio da mini floresta. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Acho que é isso. Kida está lembrando de algo mais? Acho que não, né? Acho que é isso, Maria. Então, gente, a nuvem de palavras aí está ficando bem legal. Falta um tanto de gente ainda responder. Já queria também, aproveitando o tempo, para agradecer super a presença do Léo. Sempre um prazer conversar e aprender mais, né, sobre esses temas. Acho que a participação de vocês, gente, foi super legal, foi muito boa, vocês estão de parabéns também. A gente sente o engajamento de vocês, né, com o tema e com o projeto, trouxeram dúvidas aí, vários de vocês já estão pondo a mão na massa. E é isso, gente, só agradecer, desejar um bom final de semana para todo mundo aí. Obrigada, Léo, obrigada, Badá e Kida, pela parceria aqui também, e obrigada a todo mundo que participou, que está aqui nesse sabadão com a gente. Obrigado a vocês mais uma vez, pessoal, a todos vocês aí, pessoal da Formigas de Baúba e os professores aí que estão envolvidos até agora. Vamos para frente. Boa tarde, gente. Muito obrigada por tudo, viu? Foi muito bom. Gente. Valeu, Léo. Obrigada. Muito bom. Tchau, bom final de semana. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada.